Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da pecuária brasileira. E quando falamos da pecuária, estamos nos referindo à produção de carnes bovina, suína e frango, leite e seus derivados e outros produtos animais. Vamos mostrar o tamanho e distribuição do rebanho bovino em território nacional. Você vai ver como está o mercado chileno em relação às importações de carne suína brasileira. Vamos dar um giro pela China e mostrar que o governo daquele país está preocupado com a situação suinícola. E eu vou conversar com Vinícius Ferreira, analista da Pátria Agronegócios, e vamos falar do mercado da soja. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da pecuária brasileira. E quando falamos de pecuária, nós estamos nos referindo à produção de carnes bovina, suína, frango, leite e seus derivados e outros produtos animais. A pesquisa da Pecuária Municipal 2024, que é divulgada pelo IBGE, apresenta um retrato detalhado da pecuária do nosso país e confirma o papel central da atividade para a economia do país. Em 2024, o valor de produção dos principais produtos de origem animal alcançou 121 bilhões de reais, crescimento de 8,2% em relação ao ano anterior, quando somados aos resultados da aquicultura, que atingiram 11,7 bilhões de reais. O valor total chegou a 132,8 bilhões de reais. O ano também foi marcado por recordes no abate de bovinos, suínos, frangos, bem como no volume exportado de carnes in natura, reforçando a relevância da produção animal brasileira no mercado mundial. O efetivo bovino, quer dizer, a quantidade de bovinos aqui no Brasil, atingiu 238,2 milhões de cabeças em 2024, uma leve queda de 0,2% em relação ao ano anterior. Mesmo com a redução, esse é o segundo maior número já registrado desde o início da série histórica, em 1974, ficando atrás apenas do total de 2023. E de acordo com o IBGE, essa diminuição era esperada e está relacionada ao ciclo pecuário. O abate de fêmeas foi elevado nos últimos anos, impulsionado pelos preços do bezerro e da arroba do boi, o que desestimulou a retenção de vacas para a reprodução. E esse movimento, ele leva a uma diminuição temporária no rebanho, mas é parte do ajuste natural da produção. O ano passado, 2024, também foi histórico para a carne bovina. O país registrou recordes no número de abates e nas exportações de carne bovina in natura. O resultado mostra uma combinação de alta oferta interna e demanda internacional aquecida, que tem sustentado a relevância do Brasil como um dos principais fornecedores de proteína animal do planeta. E agora vamos mostrar o tamanho e distribuição do rebanho bovino em território nacional. A pesquisa da Pecuária Municipal 2024, divulgada pelo IBGE, apresenta um retrato detalhado da pecuária brasileira e confirma o papel central da atividade para a economia do país. E revelou ainda a distribuição do rebanho pelo território nacional.
São Félix do Xingu, lá no Pará, manteve a liderança com um rebanho estimado de 2,5 milhões de cabeças, o que representa 1,1% do total brasileiro. Em seguida aparecem Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Porto Velho, em Rondônia, Cáceres, no Mato Grosso e Marabá, no Pará. Juntos, esses 5 municípios concentram 3,9% do rebanho nacional, totalizando 9 milhões e 200 mil animais. Esses números confirmam a força da pecuária nas regiões da Amazônia Legal e no Centro-Oeste, que continuam sendo polos estratégicos da atividade. Mesmo com rebanho ligeiramente menor, o desempenho da pecuária de corte em 2024 mostra um setor robusto, com produção em alta e indicadores de mercado favoráveis. O ciclo pecuário em fase de ajuste, os preços que estimularam o abate de matrizes e os recordes de produção e exportação ajudam a compor um cenário de grande relevância econômica. A PPM, que é a Pesquisa de Pecuária Municipal, reforça a posição do Brasil como líder mundial na produção de carne bovina e oferece informações essenciais para que produtores, técnicos e gestores planejem o futuro de suas operações, ajustando estratégias de reposição, manejo e comercialização para os próximos anos. E agora você vai ver como está o mercado chileno em relação às importações de carne suína brasileira. O Chile ele vem ganhando protagonismo no comércio internacional da carne suína brasileira. De acordo com o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA, e com base em dados da SESEX, os embarques para o país sul-americano praticamente dobraram entre janeiro e agosto deste ano, passando de 7,7 mil toneladas no início de 2025 para 13,3 mil toneladas em agosto. O pico foi registrado em julho, quando 14.500 toneladas foram escoadas ao mercado chileno, volume que representa o dobro do registrado em janeiro. E com esse desempenho, o Chile se consolidou em julho e agosto como o segundo maior destino da proteína brasileira, posição, até então ocupada pela China. As Filipinas, por sua vez, seguem liderando como principal comprador da carne suína nacional desde fevereiro de 2025, reforçando a diversificação geográfica das exportações brasileiras. Segundo a análise do CEPEA, o avanço dos embarques ao Chile está diretamente relacionado ao reconhecimento por parte do governo chileno do estado do Paraná como área livre de aftosa sem vacinação e também da peste suína clássica. O reconhecimento feito em abril e oficializado agora em julho deste ano, o Paraná é o segundo maior produtor de suínos do Brasil e tem ampliado a sua presença no mercado internacional, favorecendo a abertura de novos destinos e expansão em volumes. E agora você vai ver que o governo da China está muito preocupado com a situação suinícola daquele país. A China solicitou a seus principais produtores de suínos que assumam a liderança no corte de produção, ou seja, diminuir a produção de suínos. A informação ela foi divulgada pela agência estatal Shanghai Securities News, agora na última semana, em meio aos esforços do país para combater o excesso de oferta e a fraca demanda do consumidor
em seu enorme setor de carne suína. Em uma reunião de alto nível na última semana, autoridades pediram a grandes empresas como a Meiyuan Foods e a Wins Alimentos que reduzissem o número de matrizes reprodutoras e que diminuíssem o volumes também de abate e mantivessem o peso dos suínos em torno de 120 quilos. A reunião realizada em conjunto pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma pelo Departamento de Pecuária do Ministério da Agricultura sinaliza um esforço mais amplo de Pequim para controlar o excesso de capacidade e estabilizar os preços. As autoridades também planejam restringir o crédito para a expansão da capacidade de produção de suínos e cortar os subsídios que impulsionam o crescimento do setor. A medida ocorre em um momento em que os preços dos suínos despencaram para cerca de 13 iuans. Esse valor, 13 iuans, representa $1,83 por quilo, abaixo dos 18,8 iuans do ano passado, de acordo com a consultoria Maistel. A queda ela tem pressionado as margens de lucro de toda a indústria. Segundo análise da Central Internacional de Análises Econômicas e de Estudos de Mercado Agropecuário, a CEMA, referente à semana do dia 12 a 18 de setembro, o mercado brasileiro de milho segue estável, apesar do leve viés de alta em algumas regiões. Em Chicago, por exemplo, a última sessão foi de estabilidade de preços com o avanço da nova safra e os relatos de rendimentos abaixo do esperado. Isso nas primeiras colheitas nos Estados Unidos, limitando também a pressão. O contrato mais curto, com vencimento em dezembro deste ano, encerrou o dia com leve alta de 0,6%, cotado a $4,24 por bushel. Esse valor, 4,24 por bushel, representa $10,02 por saca de milho. No mercado interno, o milho encerrou a última semana em estabilidade, com a saca na Praça de Campinas, no estado de São Paulo, sendo negociada a R$ 65,32. Na B3, na Bolsa, a sessão foi de leve alta, com vencimento de maior liquidez em novembro, fechando o pregão regular a R$ 67,34 por saca, uma alta de 0,10%, e enquanto isso, os próximos vencimentos também ficaram bem próximos da estabilidade. Já no campo da soja, na Bolsa de Chicago, ela acompanhou a queda do petróleo, que recuou 1,43%. Além disso, a conversa entre presidentes dos Estados Unidos e também da China não resultou em nenhuma decisão sobre a retomada das compras chinesas de grãos norte-americanos. O contrato com vencimento em novembro apresentou uma baixa de 0,57%, encerrando o dia cotado a $10,43 por bushel. Esse valor representa $22,99 por saca. No mercado interno, aqui no Brasil, a referência de Paranaguá, lá no Paraná, encerrou a última sessão praticamente estável, com leve recuo de 0,34% e a saca negociada a R$ 139,33, refletindo as perdas registradas no mercado internacional. E de acordo com análise divulgada pelo informativo Tem Boi na Linha, da Scott Consultoria, as cotações do boi gordo em São Paulo
apresentaram queda ao longo da terceira semana de setembro. O levantamento aponta que os preços do boi gordo, das fêmeas e do boi China recuaram R$ 5,00 por arroba no período. E segundo a publicação, esse movimento foi resultado do alongamento das escalas de abate, cenário que possibilitou a redução dos preços ofertados por parte dos frigoríficos. O ritmo mais lento das vendas de carne também colaborou para a pressão sobre os preços, levando compradores a negociações mais cautelosas e buscando oportunidades pontuais. Portanto, o mercado do boi gordo encerrou a semana com variações negativas nas cotações da maioria das praças analisadas. No mercado futuro, a B3 encerrou o pregão em cenário otimista. O contrato de novembro de 2025 avançou 0,96% no dia negociado a R$ 321,75 por arroba. Apesar do recuo nas programações de abate em Mato Grosso do Sul, Paraná e Pará, o avanço em Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Mato Grosso compensou as quedas. As demais praças permaneceram estáveis, o que resultou em uma média nacional de 9 dias de programação, sem alteração em relação à semana anterior. E depois do intervalo, eu vou conversar com Vinícius Ferreira. O Vinícius, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos comentar do mercado da soja. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Vinícius Ferreira, que ele é analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar aí do mercado da soja. O mercado da soja vem causando aí uma preocupação entre os produtores, ora ameaça dar uma subidinha, ora dá uma ameaça de dar uma queda, enfim, está um mercado meio, vamos dizer, volúvel, e isso, de maneira geral, prejudica o mercado e, consequentemente, até a próxima safra. Vinícius Ferreira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem. É mais ou menos por aí, está meio confuso o mercado, meio indefinido, custo de produção lá em cima, enfim, está bagunçadinho, né? Está bagunçado, mas tem que ter uma gestão aí nisso aí, né? Tem que ter. Se não tiver gestão, pode ter certeza absoluta que a coisa vai complicar. Exatamente. Na sua visão, na visão da Pátria, como é que vocês estão analisando esse mercado hoje? Olha, no atual momento, o principal fator que está prejudicando essa comercialização de soja, que está impedindo boas ofertas ao produtor, está sendo o dólar. A gente, como muitos produtores sabem, a soja ela é formada por soja Chicago, prêmio e dólar. Quando a gente vê esses três pilares de formação de preços, nós estamos vendo aí que o dólar ele está pesando muito com relação a essa variação cambial. Então, ele está sendo um dos principais vilões aí do preço na soja, da oferta. Bom, e a gente tem um agravante muito sério, que é essa reunião que está tendo lá nos Estados Unidos, da ONU. Qualquer deslize do presidente brasileiro lá pode interferir violentamente no preço da soja, né? Não Exatamente. Ontem a gente viu aí o Trump, ele comentou que teve uma conversa com Lula, uma conversa amigável. Isso aí prejudicou o dólar. A gente viu aí o dólar desvalorizando frente ao real, na casa ali dos 5,30 ali para baixo. Então, isso aí foi um fator negativo no preço da soja. Quer dizer, isso daí, essa conversa que os dois poderão ter ainda agora durante essa semana,
pode ser um fato aí para dar uma mexida muito grande, né? Exatamente. O mercado olha basicamente o quê? É um medo dos Estados Unidos colocar alguma tarifa adicional no Brasil por conta dessa relação geopolítica entre os dois países. Se o mercado vê que essa relação ela melhorou um pouco, aí não tem tanto risco, o mercado precifica isso. Precificando isso aí é o quê? Gerando um suporte para o real. Suporte para o real, o dólar cai. Então, isso aí no curto prazo, lembrando que o mercado ele olha para alguns fundamentos no curto prazo, médio e longo prazo são outros tipos de fundamentos. Curto prazo, essa relação entre os dois, essa relação geopolítica, olha para a atratividade da Selic, os juros nos Estados Unidos, esses aí são fatores que movimentam o dólar no curto prazo. Médio e longo prazo, a história muda um pouco. Muda um pouco, com toda certeza absoluta. Então, você que está nos acompanhando agora, pode achar que não é fundamental o que está acontecendo essa semana lá nos Estados Unidos, com o nosso presidente lá e com vários presidentes reunidos. E ali pode desencadear uma solução razoável e pode também gerar um problema muito sério. Então precisa tomar muito cuidado, alguém precisa avisar o presidente, cuidado com o que vai falar, porque dependendo da sua fala, pode ter uma interferência muito, mas muito grande na nossa economia. E isso pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa muito negativa, né? Exatamente. Agora, nós temos a próxima safra que está batendo a porta. Já porta. bateu a porta aí, a porta já abriu. E como é que vocês estão vendo agora essa próxima safra aqui no Brasil? Olha, o plantio ele já andou um pouco aí, cerca de 4%. Temos aí o destaque lá para o sul Paraná, tá tendo um maior destaque. O que está pesando mais é a questão de negociação agora, né? Também. Negociação e o clima também gera muita preocupação do produtor. A gente vê aí que tem que prestar atenção aí com o clima nos próximos meses, também no médio prazo ali para janeiro. É interessante o produtor estar atento ao clima no longo prazo também. Agora, aqui algumas regiões já estão com plantio, vamos dizer assim, já começaram, estão até adiantado tal. Mas agora a maioria das regiões, a maioria está em situação de latência, quer dizer, está esperando chover mais, ter umidade no solo para poder plantar. Exatamente, está tendo relato aí que está tendo chuva, mas aí não chegou na quantidade adequada, o produtor está falando, vou esperar mais um pouco, é normal dessa época ainda. Claro. Mas o produtor já está tendo mais atenção nesse momento, como sempre teve, né? Agora, a expectativa da pátria, por exemplo, é de aumento de área ou diminuição de área? Essa questão aí, aumento de área. Porém, foi um menor aumento desde a safra 2006, 2007. Então, assim, aumentou a área, mas muito pouco com relação aos anos anteriores. Isso aí é uma preocupação, né? É uma preocupação porque o produtor, de maneira geral, ele já está assim meio esgotado dessas últimas 3, 4 safras que antecederam. Uma série de condições climáticas foi um fato, outra, aumento do custo de produção, foi outro ponto aí muito importante. Muita gente também perdeu soja e está com uma dívida meio alta, né? Exatamente. Então não vai correr o risco de plantar agora e aumentar essa dívida. Então é uma situação, teve crescimento? Teve crescimento, mas o crescimento foi basicamente insignificante, né? Exatamente. Tem um outro ponto que também chama a atenção, que é o quê? A qualidade dessa soja. Se o produtor, se ele investiu pesado igual nas outras safras, isso aí é um ponto de atenção também para o mercado. Para o mercado, é verdade. Você foi muito bem colocado isso aí. A qualidade da próxima safra pode ou poderá não ser tão boa quanto as safras anteriores. A gente aqui está torcendo para que as coisas deem certo, mas tudo leva a crer que parece que nós temos aí um ponto de interrogação muito grande, não só economicamente falando, como também politicamente falando. Acho que é mais ou menos por aí, né? Exatamente. Hoje em dia o produtor ele tem que estar atento à produção e ao cenário externo.
Antigamente o produtor ali, o pecuarista, ele olhava mais o mercado regional. Hoje em dia ele tem que olhar o mercado global, porque ele não tá, o boi dele que vai para o outro lado do planeta. Então são fatores que influenciam diretamente na atividade dele. Concordo com você, verdade. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado você. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: só existe uma coisa melhor do que fazer novos amigos, conservar os velhos. E hoje nós ficamos por aqui. Um grande abraço a você, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.